Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de Química Orgânica 1 com o professor Eduardo. Nesta videoaula eu quero falar com vocês sobre os haletos de alquila. E o que especificamente eu vou falar sobre haletos de alquila com vocês? Eu vou falar com vocês sobre a ligação carbono-halogênio, eu quero falar para vocês que tipo de orbital está envolvido nessa ligação, quero falar para vocês sobre a implicação da diferença de eletronegatividade entre o carbono e o halogeneto, quer dizer, o halogênio, qual a implicação disso nessa ligação, e quero falar também com vocês sobre a nomenclatura de alguns halogenetos de alquila. Então, vamos para a aula. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, tá? E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês que tipo de orbital está envolvido nessa ligação, né? Então, aqui, no caso do carbono, o orbital envolvido nessa ligação é um orbital sp3. Lembre-se que esse aqui, ó, é um carbono sp3, porque ele só está fazendo ligações simples, tá? E outra coisa importante é que quem está envolvido nessa ligação aqui entre o carbono e o halogênio é um orbital p do halogênio. Então aqui é um híbrido e esse aqui não é um híbrido. E essa ligação é a ligação sigma. Por quê? Porque existe uma interpenetração de frontal de orbitais. Outra coisa importante, que esse halogênio que se ligou ao carbono aqui apresenta 3 pares de elétrons livres. Ou seja, qual a implicação disso, professor? Pode funcionar como uma base de Lewis. Mas isso nós vamos ver mais adiante, em outro vídeo, quando eu começar a falar com vocês sobre as reações dos halogenetos de alquila. Muito bem, mas eu acabei de falar para vocês o seguinte, que esse halogênio tem eletronegatividade maior do que o carbono. Seja qual for o halogênio, pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser o bromo e pode ser o iodo. Veja que em todos os casos eu coloquei aqui, ó, uma densidade de carga negativa e aqui uma densidade de carga positiva. Então esse carbono aqui, ó, tem densidade de carga positiva, enquanto que o flúor tem densidade de carga negativa. A implicação disso é a seguinte, que esse carbono vai ficar desprovido, vai ficar pobre em elétrons, enquanto que o flúor vai ficar rico em elétrons. Só que não é um caso exclusivo do flúor em relação ao carbono, é para todos os halogênios que estiverem ligados a carbono. Sempre vai gerar aqui no carbono uma densidade de carga positiva por causa da diferença de eletronegatividade. Agora, quais são as implicações dessa diferença de eletronegatividade e também quais são as implicações da diferença de tamanho entre o flúor, o cloro, o bromo e o iodo? Saibam que o flúor está lá no segundo período da tabela periódica, o cloro no terceiro, o bromo no quarto e o iodo no quinto período. Qual a implicação disso? Então nós vamos ver aqui, ó. A implicação é o seguinte, primeira delas, o comprimento de ligação aqui vai ser diferente. Veja que essa ligação é a menor entre esses aqui, né? Nesse exemplo aqui que eu estou dando é o fluorometano. O fluorometano apresenta um comprimento de ligação menor do que o clorometano, que é menor do que o bromometano, que é menor do que o iodometano. E isso vai implicar em outra coisa interessante, que é a força de ligação. Essa ligação carbono-flúor é mais forte do que a carbono-cloro, no caso aqui, ó, nesse segundo caso, e 350 kJ por mol contra 472 kJ por mol. E essa aqui vai ser uma ligação mais fraca ainda, entre carbono e bromo. Vai ser 293 kJ por mol, e aqui, ó, 239 kJ por mol, no caso do iodo, aqui com esse carbono. Todos eles têm um nome, né? Iodometano, bromometano, clorometano, fluorometano. Muito bem, agora olha só para outra coisa interessante aqui, ó, temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição do fluorometano é menos 78,4. Já nesse caso, 24,2 no caso do clorometano. No caso do bromometano, é 3,6, já é uma temperatura não negativa, em graus Celsius. E aqui, ó, iodometano, 42,5 graus Celsius. Por que essas diferenças? E tem mais.
Se a gente comparar com, por exemplo, o metano, já vou mostrar para vocês. Mas vamos só responder aqui, por que essa diferença? Por que essas diferenças aqui também? A explicação é o seguinte, tem tudo a ver com o tamanho desses átomos dos halogênios. Quanto menor for o átomo, aqui, ó, quanto menor for o átomo, maior vai ser a interação entre a nuvem eletrônica do halogênio com o carbono. Lembra, não sei se vocês estão lembrados, o carbono também está lá no segundo período da tabela periódica. O flúor está no segundo período da tabela periódica. Então a interação entre as nuvens eletrônicas do carbono e do flúor é bem maior do que entre cloro e carbono. Por quê? Porque o cloro está lá no terceiro período da tabela periódica, vai ter uma nuvem eletrônica maior. E sendo maior essa nuvem eletrônica, menor o entrosamento. Bem assim é no caso do bromo e bem assim é no caso do iodo. E qual a implicação disso na temperatura de ebulição? A implicação é o seguinte, e quanto maior, antes de falar quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a temperatura de ebulição, vamos fazer uma comparação aqui antes. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Temperatura de ebulição do metano, menos 167,7, tá? Quando você compara o metano com o fluorometano, dá essa diferença aqui, ó, de menos 78,4 para 161,7 negativo. Por que essa grande diferença? Por causa das interações que a gente chama de polo de polo. Como são essas interações? Vamos lembrar aqui, ó, aqui está, ó. Como são essas interações? Dipolo, dois polos, dipolo, dois polos. Essas interações são fortes, são bem mais fortes do que as forças de London, que estão envolvidas lá nas interações intermoleculares entre as moléculas de metano. E não é só isso, né? Não é só assim para esse lado aqui, é para tudo quanto é lado. Eu estou mostrando aqui na horizontal e na vertical, mas também tem lá para o fundo, tem aqui para o lado, enfim. E também não são só forças atrativas. Se coincidir dessa densidade de carga positiva, está de frente para essa densidade de carga positiva aqui, vai ter repulsão. Então, entre esses dois aqui é repulsão. E entre esses dois aqui é atração. Mas vamos voltar lá novamente, né? Para a gente ver o que vai acontecer. Aqui estamos nós de volta. Então é assim, ó. E o que diferencia isso aqui? A superfície de contato, porque em todos os casos aqui vai ter interação de polo de polo. Só que essa aqui é uma molécula maior do que essa daqui. Por isso essa grande diferença de menos 78,4 para 42,4. Tá? E isso aqui vai aumentando nesse sentido, por isso que vai aumentando a temperatura de ebulição também nesse sentido. Então era só isso que eu queria que vocês soubessem sobre as implicações dessas ligações com flúor, com cloro, com bromo e iodo, com o átomo de carbono, nos diferentes compostos de carbono aí, tá? Agora, e sobre a nomenclatura desses halogenetos de alquila, ou haleto orgânico? Então vamos lá, o que eu preciso que vocês saibam? Isso aqui é muito simples, cloro, metano, só tem um átomo de carbono, met. É um derivado de alcano, cloro, metano. E esse aqui, como é que fica? Cloro, etano. Veja que eu não precisei numerar isso aqui também não precisei numerar, porque não tem outro lugar para estar esse cloro a não ser nesse carbono. Então não preciso colocar um cloro, etano. Agora, se fossem dois átomos de cloro, né, aí eu precisaria, porque tenho um de cloro etano e eu tenho 2 de cloro etano. Só que não é o caso. Agora, olha para esse terceiro caso aqui. Aqui eu preciso, porque existe um bromo propano e existe o 2, carbono 2 aqui, ó, 2 bromo propano. Vamos para o próximo. Eu quero explicar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é um dihalogenado, tem 2 halogênios. Esse aqui vai receber o seguinte nome, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. 2 de bromo propano. Vamos guardar isso aqui, vamos esperar um pouquinho. Olha para esse outro caso.
seria o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esse é 1,3 dibromo-propano. Agora vamos para outro exemplo. Aqui está. Isso aqui, ó, os dois estão no mesmo carbono, então isso aqui é o 1,1 dibromo-propano. Agora, tem uma nomenclatura que é assim, uma classificação, não seria nomenclatura, seria classificação opcional aqui que a gente pode dar. Isso aqui é o dibromo-propano vicinal. O que quer dizer vicinal? Estão em carbonos vizinhos, tá? Esse aqui, ó, qual a classificação desse aqui? Esse aqui é isolado, porque tem um átomo de carbono aqui entre os dois carbonos que foram substituídos com bromo. Então, esse aqui é chamado isolado. Agora, esse aqui que está no mesmo carbono aqui, ó, esse aqui está no carbono 1, esse aqui também está no carbono 1. Neste caso aqui, ó, é chamado assim, geminal, vem de gêmeos, sabe? Como se fossem gêmeos. Então, esse aqui é o 1,1 de bromo-propano, que é um dialogenado geminal, tá bom? Agora, tem outro exemplo que eu quero passar aqui para vocês sobre nomenclatura, que é esse aqui. Como é que fica o nome disso aqui? Eu vou começar a numerar aqui do flúor no sentido do bromo ou do bromo no sentido do flúor? Qual o critério para fazer essa numeração? O critério é a ordem alfabética. Não é outra coisa. Eu nem vou falar aqui as outras possibilidades, senão vocês vão gravar isso, né? Então é assim, ó, é por ordem alfabética. Lá na ordem alfabética, quem aparece primeiro? O B de bromo ou o F de flúor? O B de bromo. Então, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3. Então, fica assim, ó, 1 bromo, 3 fluoropropano. Agora, tem que ter alguns cuidados na hora de fazer isso. Olha só para isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou mostrando para vocês. Como que vai ficar a numeração dessa cadeia, né? É isso que nós estamos discutindo. Então, vai ficar assim, ó. Esse aqui não vai ser o carbono 1, por quê? Porque esse aqui não tem nenhuma substituição. Já aqui tem. Então, esse aqui é o carbono 1. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Como que vai ficar o nome dessa substância? Vai ficar assim, ó. 3 bromo, 1 iodo, 5 metil hexano. Como que fica, professor? A gente tem que colocar aqui no primeiro nome, não é mais importante o número. O que é mais importante para colocar aqui, começar o nome, é a ordem alfabética. Então, por isso que fica assim, ó, 3 bromo, porque a letra B está antes da letra I. Então, fica assim, ó, 3 bromo, 1 iodo, 5 metil hexano. Essa cadeia principal não importa a ordem alfabética dela, porque ela é cadeia principal, e a cadeia principal sempre é o último nome a colocar aqui no nome oficial da substância. Então ficou assim. Quer ver uma coisa? Ó? Eu coloquei aqui um exemplo que eu imaginei que seria importante para vocês. Olha para esse caso aqui. Vamos lá para a cadeia principal, qual que é mesmo? Bom, eu vou começar a numerar daqui, porque é aqui que aparece a primeira substituição no carbono. Então aí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que vai ficar o nome disso aqui? 1 iodo? Não. Sempre começa pela ordem alfabética. Vai ficar assim, ó. 3 bromo. Depois 1 iodo, professor? Não. 3 bromo. 5 etil. Letra E, meu povo. Ó, letra E aparece antes da letra I lá no alfabeto. Então fica 3 bromo, 5 etil, 1 iodo, heptano. Aí está, ó, 3 bromo, 5 etil, 1 iodo, heptano. Então era isso que eu queria falar com vocês nessa primeira videoaula sobre aletos de alquila. Na próxima videoaula nós vamos começar a falar sobre as reações dos aletos de alquila, tá bom? Então, se vocês quiserem uma boa bibliografia para preparar suas aulas, para preparar o seu material de estudo, eu recomendo, né, essas bibliografias aqui. Foi estudando aqui nessa bibliografia que eu preparei essa aula, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.